E para isso convidamos o irmão Felipe Sena. Bem, agora os irmãos poderão ter a oportunidade de expressar seus comentários e também compartilhar as joias espirituais que encontraram. Vamos dar início lendo o texto de Levítico, capítulo 5, o versículo 1. Vamos ouvir o irmão Tarcísio. Se alguém ouvir uma convocação pública para prestar depoimento e não relatar algo de que foi testemunha, que viu ou de que ficou sabendo, estará cometendo um pecado e responderá pelo seu erro. Obrigado, Tarcísio. A pergunta com base nesse versículo: o que os cristãos podem aprender com esse texto? Vamos ouvir a irmã Juliana. Às vezes podemos nos deparar com esse tipo de situação e pode ser que a nossa primeira reação seja querer demonstrar lealdade ao nosso amigo ou parente, o protegendo e escondendo o erro dele porque nós o amamos. Mas, na verdade, estamos enganando a nós mesmos quando pensamos assim. Vamos demonstrar verdadeiro amor por ele se o incentivarmos a falar o mais rápido possível com os anciãos. E caso ele não queira fazer, nós mesmos vamos falar com os anciãos. Assim estaremos demonstrando verdadeira lealdade ao nosso amigo ou parente, mas acima de tudo, e em primeiro lugar, lealdade a Jeová. Isso, obrigado. Essa é a verdadeira lealdade. Vamos agora ao segundo texto, ainda em Levítico capítulo 5, os versículos 15 e 16. A irmã Edna. Se alguém se comportar de modo infiel, pecando sem querer contra as coisas sagradas de Jeová, deve trazer a Jeová como oferta pela culpa um carneiro sadio do rebanho, cujo valor em ciclos de prata será calculado segundo o ciclo padrão do lugar santo. E pelo pecado que cometeu contra o lugar santo, ele fará uma restituição acrescida de 1/5 do seu valor. Ele a entregará ao sacerdote, para que o sacerdote faça expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e o pecado dele será perdoado. Obrigado, irmã Edna. A pergunta, com base nesses versículos: um israelita estaria se comportando de modo infiel, pecando sem querer contra as coisas sagradas de Jeová, se fizesse o quê? Vamos ouvir a irmã Camila. Então, todas as dádivas para o serviço no santuário, elas eram santas e não podiam ser usadas de um modo comum. A referência aqui do estudo perspicaz usou um exemplo. Se um homem reservasse como dízimo uma parte da sua safra de trigo e depois ele usasse parte desse trigo para uso doméstico, como para cozinhar, esse homem era culpado de violar a lei de Deus a respeito de coisas sagradas. Então ele precisaria depois dar uma compensação por esse erro. E isso gerava um grande respeito pelas coisas sagradas que pertenciam a Jeová. Isso, obrigado. Ainda, irmão Jackson. Embora não exista uma lei, mas hoje nós podemos reservar, e temos que fazer isso para adorar a Jeová, reservar o nosso tempo. E isso é importante para cumprir a nossa adoração no que diz respeito a ler a Bíblia, orar, preparar as reuniões, pregar. Assim, permitir que coisas levianas roubem esse tempo, deixará Jeová triste. Isso, obrigado. Vamos passar para a terceira pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos começar com a irmã Amanda. Em Levítico 4:9, fala a respeito dos rins. Os rins e a gordura dos rins se localizam bem fundo no corpo e eles estão entre os órgãos mais inacessíveis. Por isso, os israelitas não podiam deixar de notar que chegavam aos rins dos sacrifícios por último. Assim como o coração representa a sede dos sentimentos e motivações, os rins representam a sede de algo mais pessoal, nossa personalidade.
Então, Jeová vê o que realmente somos no íntimo, e com toda certeza Ele se agrada quando por trás de nossos sacrifícios encontra uma personalidade que reflete as qualidades que Ele ama. Obrigado, irmã Amanda. Vamos ouvir o irmão Rodrigo Coronato. No capítulo 4, versículo 22 e 23, mostra ali que, embora os maiorais devessem ser respeitados, eles não estavam isentos de obedecer à lei de Deus. Então, quando eles pecavam contra a lei, eles tinham de satisfazer os regulamentos dela a respeito de tais pecados. Então, eles também ofereciam sacrifícios pelos pecados deles. Então, da mesma forma, hoje, aqueles que exercem liderança na congregação, eles não estão isentos de errar e também não estão acima da lei, por assim dizer. Todos devem prestar contas a Jeová e são dependentes da sua bondade merecida. Então, é muito bom a gente saber que faz parte dessa organização que é totalmente imparcial, né? Isso, obrigado, irmão Coronato, pelo bom comentário. Vamos ouvir o irmão Silvio. Capítulo 5, versículo 4, fala de juramentos irrefletidos, né? E pessoas que faziam isso não cumpriam os juramentos se tornariam culpadas. Mas na frente Jesus alertou sobre isso também quando disse que deveríamos cumprir nossos votos feitos a Jeová. E a gente percebe com isso, eu percebi em especial que Jeová ele gosta de pessoas de palavra. Então, se eu faço algo, se eu prometo alguma coisa, né, eu digo que vou cumprir algo, eu preciso realmente fazer isso, e segundo o versículo 4, em qualquer assunto. Obrigado, boa aplicação. Irmão Natan. Capítulo 4, versículo 2 de Levítico, ali usa uma expressão interessante. Se alguém pecar sem querer. Logicamente, nenhuma pessoa ela quer pecar, né? Mas, às vezes, por conta de nossa inclinação do pecado, isso pode acontecer. E na nação de Israel, caso acontecesse, a pessoa deveria corrigir as coisas e fazer uma oferta para restabelecer sua relação com Jeová. Então, hoje, nós devemos fazer o mesmo, né? Tentar corrigir as coisas, oferecer um sacrifício como que pedindo desculpa para o nosso irmão, caso o magoamos, pedir desculpa a Jeová também, ou procurar os anciãos, se for um erro mais grave, né? Restabelecendo nossa relação com Jeová. Isso, obrigado, irmão Natan. Irmão Mateus. Ainda comentando sobre o capítulo 4, versículo 9, sobre os rins, era de difícil retirada, né? Eles estavam envoltos de gordura, algo muito precioso para Jeová também. Então, uma sentinela como aplicação disse que a gente pode fazer o mesmo, né? Com algo profundo, tirando o que é de bom do nosso coração, tirando o que é de profundo do nosso coração, por meio do estudo pessoal profundo, talvez das orações profundas, e através da meditação da palavra de Deus profunda também. Obrigado, bom comentário. Irmão Verona. No versículo 6 do capítulo 5, menciona que o israelita, aquele que pecasse, deveria apresentar a sua oferta pelo pecado ao sacerdote, que então faria expiação por ele pelo seu pecado. E isto ocorre nas demais situações. Nós vemos o papel fundamental do sacerdote, digamos assim, em mediar entre o pecador e Jeová a sua oferta pelo pecado. Nós sabemos que o livro de Levítico foi escrito tendo em mente princípios, mas também tem quadros proféticos. Nesse caso, o sacerdote representava Jesus. E nós vemos que Jesus apresentou o sacrifício maior. Quando pecamos, temos que nos dirigir a Jeová por meio de Cristo também para termos nossos pecados perdoados. Obrigado. Irmão Lessa. Levítico capítulo 4, versículo 13, fala sobre a questão da congregação de Jeová se tornar impura e ainda assim a congregação não ficar sabendo. Aqui mostra que Jeová de alguma forma deixaria isso trazer-se à tona. Então eu aprendi que, apesar de haver muitos pecados que pode, por assim dizer, ficar ocultos, mais cedo ou mais tarde Jeová pode trazer à tona todos eles. Então, ter em mente que Jeová não está sonolento ou também dormindo em sentido físico, de não conseguir nos ver, ajuda a gente a estar despertos e fazer a vontade dele do modo que lhe agrada. Obrigado, Lessa. Mais um comentário, irmã Edna.
O livro de Levítico, ele é maravilhoso porque mostra como Jeová, ele sempre faz provisões para o seu povo. Por exemplo, os israelitas, eles podiam manter um bom relacionamento com Jeová, fazendo as suas ofertas. E hoje também nós podemos dar a Jeová o nosso melhor. O que é o nosso melhor? É o sacrifício de louvor ou os frutos de lábios. Nós queremos agradecer aos bons comentários de todos os irmãos.